Você quer começar a investir, mas a cabeça está cheia de dúvidas? Calma. Hoje eu vou responder dúvidas que todo mundo tem antes de dar o primeiro passo no mundo dos investimentos. Então vem comigo que eu vou tentar fazer de uma forma que seja simples e direta. Primeira dúvida: preciso de muito dinheiro? No primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre isso, foi um dos tópicos que eu usei como exemplo. E não, você não precisa de muito dinheiro. Essa dúvida é campeã porque todo mundo pensa que precisa de 1.000, 2.000, 3.000 reais para começar a investir. E não, você não precisa de tudo isso. Com R$ 1, por exemplo, você já consegue começar a investir no Tesouro Direto, por exemplo. Mas tem corretoras e bancos que permitem fazer investimentos em fundos de investimento, em fundos imobiliários, comprar ações a partir de R$ 1. Então, com R$ 1 você já começa a investir 10, 20, R$ 30. Então, não, você não precisa de muito dinheiro. Você só tem que começar, mesmo que seja com pouco. Segunda dúvida: vou perder meu dinheiro se investir? Existem riscos. Não vou dizer que você não vai perder, mas se você não começar, você vai deixar de ganhar. Porque assim, o seu dinheiro perde o valor com o tempo. Então, você pode controlar o risco do seu investimento. Por quê? Você deixando o seu dinheiro guardado na poupança, por exemplo, ou não guardando, deixando o dinheiro guardado embaixo do colchão. Se você deixar o seu dinheiro guardado embaixo do colchão, todo ano, pelo menos 4%, infelizmente é a nossa realidade, 4, 5% ele vai perder de valor. Com o passar do ano, isso vira uma bola de neve. Então você tem que colocar os juros compostos para trabalhar por você, o seu dinheiro para trabalhar por você. Então, você vai controlar o seu risco, você vai começar a investir. Se você escolher fundos de investimento, que foi assunto do segundo vídeo do canal, você consegue controlar o seu risco, ter o seu risco baixo. Se você quer um pouco mais de retorno, colocar um risco moderado. E quando você estiver pronto, aí sim começar a aplicar no risco alto. Mas você não vai perder o seu dinheiro se você controlar o seu risco. E claro, eu usei os fundos de investimentos aqui como exemplo, só que temos o Tesouro Selic, temos o Tesouro Direto, CDBs, que você não tem risco. Então, o seu dinheiro ele só vai render fixado, pré-fixado. Aí você vai alinhando conforme atende melhor a sua necessidade. Terceira dúvida: eu invisto pelo banco mesmo? A resposta é não. Você consegue investir pelo banco, pelo seu banco, é claro, mas tem as corretoras. Normalmente, corretoras são melhores opções, corretoras ou fintechs. No caso do Nubank ou do Banco Inter, você consegue ter um acesso mais facilitado a produtos com taxa menor do que você teria em outros bancos. Você pode também usar corretoras, como por exemplo a XP Investimentos, a Rico, que é um braço da XP, e são de total confiança. É importante você ter a confiança naquela corretora ou banco que você vai investir, porque um dos seus bens mais preciosos vai estar sendo gerido por aquela corretora, por aquele banco. Quarta dúvida: qual é o melhor investimento? E para essa dúvida não existe uma resposta certa, porque tudo vai depender do que você pretende. Vamos supor que você quer guardar dinheiro para uma viagem, mas quer que ele renda mais que a poupança e também não quer deixar ele guardado em casa. Então, você escolheria um investimento de curto prazo, por exemplo, uma renda fixa de curto prazo. Se você quer guardar dinheiro para sua aposentadoria, para ter uma aposentadoria mais tranquila ou até antecipada, você poderia escolher um fundo IPCA ou uns fundos de previdência. Agora,
Se você quer também, claro, no sentido da aposentadoria, mas ter uma renda mensal com aquele dinheiro investido, daí a gente já estaria falando de ações e fundos imobiliários, para você ter os seus rendimentos todo mês, com dividendos, né, com os retornos que esse tipo de investimento te proporciona. Então, na verdade, a resposta para essa pergunta é: o melhor investimento é aquele que você começa a fazer hoje, porque o seu futuro vai agradecer. Quinta dúvida: se eu precisar do dinheiro depois? Quando você começa a investir, você tem que ter muito claro quando você vai precisar daquele dinheiro e qual é o intuito, como foi dito no tópico anterior. Você precisa saber, eu preciso desse dinheiro daqui a 6 meses, então eu vou investir num fundo, por exemplo, para que permita retirar o meu dinheiro daqui a 6 meses com lucro. Não vou precisar tirar desse dinheiro agora, ou talvez eu precise de uma parte, ou eu não sei se eu vou precisar. Liquidez diária. Tem muitos investimentos que te permitem liquidez diária, ou seja, o seu dinheiro começa a render a partir do primeiro dia que você coloca lá, e normalmente você consegue sacar esse dinheiro com um dia útil, às vezes até no mesmo dia, tá? Então você consegue sacar o seu dinheiro no mesmo dia ou em até um dia útil. Você consegue ver isso na hora de fazer o investimento. Lá vai dizer, normalmente ele fala, coloca D mais algum número. Então, vamos supor que seria um dia útil, seria D mais 1, tá? D mais 0 é o mesmo dia. D mais 30 dias. Então, na hora de investir, você consegue ver quando que você vai conseguir ter esse dinheiro de volta, caso necessário. Então, você consegue até diversificar. Se você não sabe se você pode precisar o dinheiro ou não, você colocar um pouquinho em cada um. Coloca num de liquidez diária, 50%, vamos supor assim, 50% do valor que você pretende guardar numa liquidez diária e 50% a longo prazo. Assim você consegue ter um retorno bom. Sexta dúvida: preciso entender de economia para começar? A resposta é não. Você não precisa entender de economia. Você consegue, assim como você consegue iniciar a investir com R$ 1, você consegue começar a investir sem entender nada de investimento. Tem muito conteúdo gratuito, inclusive aqui no canal, sobre. Claro, você vai aprendendo com o tempo. Enquanto você vai investindo, você vai aprendendo, você vai aumentando o seu risco e porque você já vai ficando mais experiente. Então, você não precisa entender de economia. E tudo vai depender também do que você pretende. Se você quer aprender sobre, tem muito conteúdo gratuito na internet, você consegue aprender, se aperfeiçoar sobre. Se você quer só começar a investir, você investindo num fundo de investimento, por exemplo, num tesouro direto, num tesouro IPCA, num tesouro Selic, você vai apenas fazendo seus aportes e os rendimentos vão retornando para você. Então você não precisa entender de economia, você só tem que começar. E a última dúvida, e eu acho que até a mais importante, é: se o banco ou a corretora quebrar, eu vou perder o meu dinheiro? A resposta é não. Primeiro que você vai investir com um banco ou uma corretora de confiança, que tem caixa para se manter, né? Então você vai conseguir colocar o seu dinheiro num lugar confiável. Você não vai, na primeira oportunidade, baixar o primeiro aplicativo que você encontrar, colocar lá o seu precioso dinheirinho. Não. Mas temos, na maioria das vezes, não. Todas as corretoras e bancos, elas são supervisionadas pela CVM, pelo Banco Central e pela B3. Você não precisa entender o que são esses nomes, é só você entender que são seguranças.
O FGC, que é o Fundo Garantidor do Crédito, garante por CPF até R$ 250 mil caso um banco ou uma corretora quebre. Então, vamos supor que você escolheu lá uma corretora, porém ela quebrou. Ela estando dentro, o banco ou a corretora estando dentro das normas da CVM, a maioria dos investimentos são segurados pelo FGC. Então, até R$ 250 mil você tem a garantia de que se aquele banco ou corretora quebrar, você vai ter o seu dinheiro de volta. Vamos chegando ao final desse vídeo. Essas dúvidas são normais, ainda mais quando você nunca teve contato com o mundo dos investimentos. Claro, você tem que buscar a informação, você tem que procurar saber o básico, pelo menos para você iniciar, para você saber como, aonde investir. Me conta aqui nos comentários qual dessas dúvidas você tinha. Se você tiver mais alguma, pode comentar. Se tiver algo que vocês querem que seja abordado num próximo vídeo, pode comentar aqui que eu vou estar tirando a dúvida, que eu vou estar falando sobre, explicando. O importante, então, é você começar a investir. Manda esse vídeo para aquela pessoa que tem medo, que fala que investir é besteira, que não dá para começar com pouco dinheiro, que você vai perder o seu dinheiro, que não dá para confiar. Eu espero te ver no próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.